Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Cristo está entre nós, assim seja. Eu acabei de ver um vídeo de uma missa celebrada em Pinhal. No final, o sacerdote leu uma carta do bispo dele, que eu não me lembro o nome agora, e nessa carta falou de algumas coisas, os ataques muito grandes. Primeiro, só um comentário antes de eu falar sobre o tema. Ele acusa que eu estou enganando, acusa que não é válido, e eu queria saber primeiro uma coisa. Em qual momento eu disse que eu sou padre católico apostólico romano? Eu sou padre católico apostólico ortodoxo da Igreja Ortodoxa. Isso eu sempre deixei claro. As palavras do tal bispo, ela vai na contramão daquilo que o Papa Leão, católico romano, está trabalhando e trabalhando muito para trazer de volta a unidade entre Ocidente e Oriente, entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa. Vai contrário a tudo. E fala mais um monte de coisa. Fala até de apostasia, que eu vou até comentar com você. Mas eu estou aqui na minha frente com a Constituição do Brasil, que fala sobre a liberdade religiosa. Presta bem atenção o que diz a Constituição. A Constituição de 1988 estabelece a liberdade de consciência e de crença como invioláveis. O Estado é laico, neutro, não proibindo práticas, mas proibindo que o Estado seja dependente de alianças religiosas. Primeira coisa. Agora, essa parte é mais importante. A Lei 11.635/2007 institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é dia 21 de janeiro. Olha só, vocês que estão lendo esta carta. Casos de intolerância são muitas vezes tratados como crimes de injúria racial. Oi, Valdir, boa noite, tudo bem? Entendeu? Casos de intolerância são muitas vezes tratados como crimes de injúria racial. E até vou fazer um desafio, né? Falar para o tal do bispo, para os padres que estão lendo essa carta, que tal a gente sentar, pode ser até online, para um debate? Vocês vão me mostrar que eu estou errado, e se provarem que eu estou errado, que eu estou no caminho errado, com certeza desisto de tudo. Outra coisa, eu queria perguntar, qual é o medo de vocês? Porque isso demonstra um medo imenso. Quando se vem com ameaças, falando que é apostasia. Como é apostasia se a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana nasceram no dia de Pentecostes? São igrejas irmãs. Mas eu explico o que é realmente apostasia. Eu acho que precisa desse pessoal estudar um pouco mais, né? Estudar um pouco mais e não falar bobagem. Também, eu vou só falar só isso, eu também fazer um desafio. Vocês falaram da Eucaristia, que é a Eucaristia que vamos celebrar a nossa divina liturgia, não é missa. Eu estou usando o tempo todo o termo divina liturgia. Não estamos enganando ninguém. Não estamos enganando ninguém e vocês não têm o aval, o poder, não são donos dos santos, daqueles considerados santos. Vocês não são donos, entenderam? Não são donos. Eles são do povo, os santos são do povo. Vocês usam o nosso credo nas missas mais solenes. O credo ortodoxo é lido nas igrejas. Vocês rezam na noite de Páscoa, em tantas outras missas solenes, vocês rezam. O nosso credo, o credo ortodoxo, o credo niceno. Sabe quando você que está numa participação de uma Eucaristia, você reza aquele creio mais comprido, aquele creio em um só Deus Pai,
Todo-Poderoso de todas as coisas visíveis e invisíveis, aquele credo, ele é ortodoxo, é do Concílio de Nicéia, não é de poderio da Igreja Romana, mas ele é um credo ortodoxo que é lido na Igreja Romana. Vocês também usam muitos nossos santos. Santo Atanásio, por exemplo. Quantos que vocês usam de Santo Atanásio? Sempre falam de Santo Atanásio. E outros santos, todos os santos de 1054 para trás, são todos santos ortodoxos. E são usados na igreja. Então, vocês não têm patente, né? Não tem patente sobre o termo missa, vocês não têm patente sobre o termo Eucaristia, vocês não têm a patente disso. Então, intolerância religiosa, como eu disse, vou ler de novo a lei aqui, ó. Casos de intolerância são muitas vezes tratados como crimes de injúria racial. Eu estava até falando com o meu bispo falou que mandou eu deixar quieto. Mas isso dá processo. Isso dá processo feio. De intolerância religiosa, injúria e difamação. É um processo feio, que a gente poderia entrar na justiça contra a diocese. E olha que eu construiria uma igreja maravilhosa com o dinheiro que eu ganharia. Mas não vou fazer isso. Não estou aqui por vingança nem nada. Aí, eu quero fazer um desafio também. A Sagrada Liturgia, a Divina Liturgia, vai ser celebrada no Comercial domingo agora, 4 horas da tarde. Vai ser consagrada a Eucaristia. O pão e o vinho vão ser consagrados. Então, se realmente, como vocês disseram, essa Eucaristia não tem validade nenhuma, não é Jesus que está lá, eu desafio qualquer um de vocês aí, tela na missa, as portas vão estar abertas do Comercial, vocês vão tirar o pão de cima do altar, jogar no chão e pisar em cima. Faça isso, pisa no chão. Aquela Eucaristia que eu vou estar celebrando e vou estar consagrando como Igreja Ortodoxa, usando o rito de consagração ortodoxo, vocês vão tirar de cima do altar, pisar em cima. Faça esse desafio. Aí eu tenho certeza, eu pego todas as minhas coisas e vou embora. Nunca mais apareço. Se vocês tiverem essa coragem de fazer isso, de pisar em cima da Eucaristia que eu vou consagrar no rito ortodoxo domingo. Tá bom? E aí, uma outra coisa. Estão ameaçando as pessoas. Hoje eu tenho recebido muitos recados. Eu fico quase que o dia todo no WhatsApp. E uma das pessoas, não vou dizer o nome, claro, estava me dizendo assim: padre, eu estava conversando com uma amiga e ela disse que o padre lá falou que é pecado ir lá na missa. Você vai estar pecando, é pecado, não pode ir. Cada um tem seu livre-arbítrio, mas eu te aviso. Ela falou desse jeito, eu te aviso, se você for nesta Eucaristia, a gente não fala missa, né? Fala Divina Liturgia, mas a pessoa usou o termo missa. Se você for nessa missa, domingo você estará pecando. O que você acha? A pessoa vai estar pecando se ela participar da Divina Liturgia? O que você pensa nisso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? O Senhor já fala, né? Um só corpo, muitas moradas. Então, o conceito bíblico de igreja, antes de responder se pode ou não, precisamos entender o que é igreja. O que é igreja na Bíblia. Porque eu acho que essas pessoas dessa carta não estão sabendo o que é igreja na Bíblia. Não estão estudando Bíblia. E olha que eu fiz seminário romano, hein? Eu entendo bem sobre isso. Então a palavra grega, eclésia, refere-se ao corpo de Cristo, composto por todos os salvos, independentemente da placa na porta. Todos somos Igreja de Cristo. Nós, ortodoxos, os romanos, os evangélicos, nós somos a Igreja de Cristo. Você quer ter uma ideia? São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, ele vai nos lembrar: um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Entendeu o que São Paulo diz? Então, se uma outra igreja prega o evangelho genuíno e confessa Jesus como Senhor, ela faz parte da mesma família que você. Entendeu? Estou respondendo para aquela pessoa se ela podia ir, se ela não ia estar pecando. Nós confessamos Jesus como Senhor. Somos ortodoxos.
Jesus é o nosso Senhor, Maria é nossa mãe. Então nós confessamos Jesus como Senhor. Então se você ir lá nos visitar domingo, não é um pecado. É um exercício de comunhão. Presta bem atenção nisso. Então primeiro, você tem que sentir a motivação do coração. Pergunte-se, por que eu quero ir na Divina Liturgia Ortodoxa no domingo? Será que é para celebrar com um amigo ou aprender algo novo? De repente é isso. Então tem que ter uma transparência. Não há necessidade de esconder que você irá à Divina Liturgia no domingo, lá da Igreja Ortodoxa. Não há necessidade. Quem faz as coisas escondidas, isso gera desconfiança. Então não precisa ter medo, você não vai estar pecando. A Igreja Ortodoxa, presta atenção nisso. A Igreja Ortodoxa, ela prega o mesmo Jesus ressuscitado e crê firmemente em Maria como sua mãe. Agora, queridos, a diversidade de cultos pode até assim enriquecer sua visão sobre como Deus age de formas diferentes. Como Deus age em cada canto de formas diferentes. E isso é pecado? Não, não é pecado. O reino de Deus é muito maior que as paredes da nossa denominação. Ah, porque você faz parte dessa igreja, você não pode ir de jeito maneira. Ame a noiva de Cristo em toda a sua extensão. A igreja é a noiva de Cristo. E quando existe amor entre os irmãos, Jesus já falava, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Paulo, na 1 Coríntios 12, de 12 a 13, vai falar da diversidade do corpo. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque aí Paulo fala assim, ó, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo. Um só corpo. E eu creio numa coisa, essa passagem quebra a ideia de exclusividade denominacional. Nossa, eu enrolei. Se somos um só corpo, visitar outra igreja é, na verdade, visitar outra parte de nós mesmos. É estarmos unidos de outra parte de nós mesmos. Sabe? Então aí as pessoas vão falando. Estou lembrando também de hoje eu falei sobre o Salmo 133. No versículo 1 vai falar da unção, a bênção da unção. O Salmo diz assim, ó, quão suave e bom é com os irmãos vivam em união. Então eu vi essa declaração como, assim, se fosse antigamente, seria uma declaração de guerra, não é? Ah, aquela turma lá são todas do demônio. Se você vai lá, você vai estar servindo ao demônio. Só faltava falar isso. Que somos do demônio. Não falou isso? Não falta só falar isso. E do jeito que falaram, se você for, estão colocando, e essa semana está sendo, o dia hoje foi muito difícil. O demônio tem me atacado muito e tem atacado muitos dos irmãos. E tem feito de tudo para que a Divina Liturgia não seja celebrada domingo. Eu não sei porquê. Eu pergunto de novo, qual é o medo? Qual é o medo? Porque aqui ninguém está enganando ninguém, nós não estamos enganando ninguém. O tempo todo, desde o início, nós estamos falando que somos da Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ortodoxa tem a mesma tradição da Igreja Romana, separada em 1054, quando teve o grande cisma do Oriente. Mas tem os mesmos objetivos. Sabe, a Eucaristia nossa tem a mesma validade que a Eucaristia celebrada na Igreja de Roma. A mesma validade. Porque nós temos aquela sucessão apostólica. Eu venho do patriarcado de Dom Bartolomeu, ele que é considerado o primeiro entre os pares. Eu faço parte de um patriarcado, o patriarcado das nações. Eu tenho um bispo. Eu fui ordenado na Igreja Romana, mas você vê como que tem validade. Não precisei de ser ordenado de novo na Igreja Ortodoxa, porque a minha ordenação valeu na Igreja Ortodoxa. Então, nesse texto, o Salmo 133, ele diz assim uma coisa muito forte. Os irmãos da mesma
Ele não diz assim que os irmãos da mesma denominação, mas os irmãos em Cristo. A celebração conjunta atrai a bênção do Senhor. Fiquei até um pouco meio irritado, então desculpa que eu estou enrolando muito nas palavras, mas a celebração conjunta vai atrair a bênção do Senhor. E você quer mais uma coisa? Marcos 9, de 38 a 40. O alerta de Jesus contra o sectarismo. Jesus vai alertar sobre isso. João disse a Jesus: Mestre, lembra dessa passagem? Vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus disse o quê? Não lhe proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Lembra dessa passagem? Os discípulos estavam assim, indignados. Senhor, tinha alguém que estava expulsando o demônio em seu nome. E a gente proibiu, não pode expulsar demônios em seu nome. Jesus falou, não proíba. Quem não é contra nós é por nós, não foi assim? E nós não estamos contra Jesus. Pelo contrário, a Igreja Ortodoxa é uma igreja que crê muito no Senhor Jesus e que traz a tradição antiga dos apóstolos. Então Jesus ele ensina que o reino é maior do que o nosso grupo imediato. É maior que a nossa igreja. Se o nome de Cristo está sendo exaltado, então há motivos de alegria. Esses padres deveriam estar felizes, porque mais uma porta de evangelização, de conversão está se abrindo. Mas, no entanto, estão com medo. Será que é medo de perder poder? Será que é medo de perder dinheiro, de perder fiéis? Sabe, eu aprendi uma vez, assim, que se o gado está pastando numa grama muito verde, ele não vai querer pular a cerca para pastar do outro lado, ele vai ficar ali. Então, será que a grama de vocês não está sendo tão verde assim? Vocês estão com medo de perder fiéis? É isso? É isso que eu estou perguntando. Vocês estão com medo de perder fiéis? Estão com medo do Padre Fernando? Porque eu tenho certeza que se fosse um outro padre, se fosse, de repente, o Padre Firmino, que é um padre nosso, da nossa fraternidade, ou mesmo Dom Alexandre, nosso bispo, viesse celebrar em Pinhal, ninguém ia dar bola. Ninguém ia falar nada, não ia ter carta de bispo, não ia ter nada. Mas como é o Padre Fernando, aquele mesmo Padre Fernando de mais de 20 anos atrás, que criou grupos como Maranata, como Yeshua, grupos grandes, que se formou muita liderança. Aquele Padre Fernando que era pregador nacional da Renovação Carismática, que pregou para 30, 40 mil pessoas. É esse Padre Fernando que vocês estão com medo? Ou é da Igreja Ortodoxa que vocês estão ofendendo? Vocês estão ofendendo, não a mim, estão ofendendo a Igreja Ortodoxa. Vocês estão ofendendo a Igreja Ortodoxa, estão sendo intolerantes com a Igreja Ortodoxa. Lembra da lei 11.635 de 2007, Casos de intolerância religiosa são muitas vezes tratados como crimes de injúria racial. Crimes. E aí São Paulo vai falar mais uma coisa muito legal, para abrir os olhos de todos vocês. Romanos 14, 19. É o critério de ouro. Olha como São Paulo diz. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Sigamos as coisas que servem para a paz. E isso que estão fazendo, essa perseguição toda contra a nossa divina liturgia de domingo, isso não está trazendo paz. Vocês repararam que vocês estão trazendo divisão? Por isso que essa menina perguntou hoje para mim se era pecado ela ir lá na nossa divina liturgia. Está trazendo divisão e não paz. Está trazendo divisão entre as pessoas e não paz. E isso é vontade de Deus? Agora eu te falo para você uma coisa, você que está me assistindo. Aliás, eu acho que eu vou repetir essa mesma live, eu vou repetir amanhã, meio-dia. Se a sua ida à divina liturgia de domingo, de cura e libertação, lá no Comercial, às 4 horas da tarde, na quadra de esportes do Comercial,
no dia do aniversário do Raé, né? Se ela vai promover paz e edificar, vai edificar você, se essa tua ida até lá vai trazer para você cura, libertação, vai trazer a você paz, você vai poder comungar a Eucaristia, você vai poder comungar o corpo e o sangue do Senhor. Lembra? Você vai ver, eu não vou consagrar no jeito que você está acostumado. O rito ortodoxo de consagração é um pouquinho diferente. Agora, entenda uma coisa. Nós não queremos trazer guerras, nós queremos é trazer o Espírito Santo até você. E você tem domingo um encontro marcado com esse Espírito Santo. Se o teu coração pedir, deixa falar o que quiserem falar. Deixa falar o que quiserem falar. Mas vá ter esse encontro com o Espírito Santo e Nossa Senhora. 4 horas da tarde. Sabe? Então eles falam muito sobre apostasia. Você sabe o que é apostasia? A apostasia, eu vou até aqui pesquisar aqui na internet, ó. Aqui, apostasia. Vou pesquisar aqui na internet para você saber o que é apostasia. Apostasia, ó, veja bem, é o abandono definitivo, público e voluntário da fé, da religião, da crença. E isso é apostasia. Apostasia é quando você deixa de acreditar em Jesus como Senhor. Ele é do grego apóstase, se você não sabe, você sacerdote não sabe, apóstase, ou seja, ficar longe. Nós não estamos chamando você que está vendo aqui, não estamos chamando você e te convidando para ficar longe de Jesus. Pelo contrário, estamos convidando você a se aproximar cada vez mais do Senhor. Apostasia é quando você vai participar, sei lá, de uma religião que não acredita em Jesus como Senhor. Isso é apostasia. Você está se afastando de Jesus. Isso é apostasia. Apostasia não é você sair de uma placa de igreja, eu vou para outra igreja. Isso não é apostasia. Você não está deixando a fé. Você não está deixando de acreditar em Jesus. Porque o centro da vida cristã é o Senhor. Então só comete apostasia quem deixa Jesus de lado. Se você deixar Jesus de lado, você vai estar cometendo apostasia. Estão nos acusando que quem for na celebração, na divina liturgia, domingo vai estar cometendo apostasia. Eu quero que me prove que isso é apostasia. Eu quero que me prove que Jesus não vai estar lá. Se você me provar que Jesus não vai estar presente lá, porque nós somos de igreja ortodoxa e Jesus não vai estar presente lá, que Nossa Senhora não vai estar presente lá, que o Espírito Santo não vai estar presente lá, se você provar isso, aí eu vou concordar com você de usar o termo apostasia. Aí eu concordo com você. E aí eu fico quieto, calo, paro de fazer live, desisto da celebração e tudo mais. Mas prove para mim primeiro. Prove que a nossa Eucaristia não vale. Prove que a divina liturgia que vamos celebrar lá não tem valor. Vocês falaram isso. Eu estava vendo um vídeo agora, já até baixei esse vídeo, a gente vai tomar providência depois jurídica sobre isso. Eu baixei esse vídeo de uma missa celebrada, acho que foi domingo de manhã, se não me engano. Baixei esse vídeo, já está salvo aqui. Como eu já tenho salvo também a carta do bispo, deixa passar a primeira missa, aí eu vou falar com o meu bispo para ver se a gente vai tomar providência. Porque eles estão atacando a fé ortodoxa. Não está atacando. É como se, de repente, Paulo lá em Antioquia resolvesse falar assim: Pedro, você não entende nada, você é burro porque você está aqui no meio dos judeus, eu vou largar você e vou criar uma outra coisa. Em Antioquia ficou o quê? Não chegaram no acordo? Repito, qual é o medo? Eu não queria falar sobre isso, mas eu acabei de ver esse vídeo e aquelas pessoas que estarão na missa mereciam uma resposta. E essa pessoa que inclusive é bastante minha amiga, que foi falar que alguém falou para ela que ela ia estar pecando, merecia uma resposta. E eu quero fazer uma oração. Uma oração para todas essas pessoas. Para todos aqueles que estarão, porque presta atenção, vocês, meus amigos, que estão trabalhando e muito para que ter tudo certo nessa divina liturgia domingo. Quero rezar por vocês, porque o demônio vai atacar
ferozmente. Até sábado de noite e domingo de manhã, o demônio vai atacar ferozmente. Como tem atacado hoje no meu dia, teve muitos problemas familiares, muitas dificuldades, e o demônio está fazendo de tudo para impedir. Repito, se fosse o Dom Alexandre, meu bispo, que viesse celebrar domingo, não ia acontecer nada. Mas rezem, rezem pelo Padre Fernando. Rezem por mim. Rezem pela intercessão daquele santo que você tiver devoção. Seja Santa Teresinha, seja Santo Padre Pio, seja Santo Atanásio, seja um dos apóstolos, São Pedro, São Paulo, Santo André, que a sucessão apostólica do meu bispo vem de Santo André, a minha vem de São Marcos, né? A sucessão apostólica do meu bispo vem de Santo André, que eles possam nos dar força e nos dar coragem. Mas, desafio está feito. Um debate? Só ligar para mim. 12996137910. Liga para mim, nós fazemos um debate ao vivo. Seja com o bispo, seja com qualquer um desses sacerdotes. Estou disposto a fazer um debate ao vivo com vocês. Para que vocês provem que quem for na liturgia, divina liturgia domingo, está cometendo apostasia. Que vocês provem que a Eucaristia que eu vou celebrar não tem valor algum. Estou disposto a esse debate. Sabe? Vou repetir. Meu WhatsApp é 12996137910. Rezemos. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, te agradecemos porque a tua igreja não é feita de tijolos, mas de vidas lavadas pelo sangue de Jesus. Pai, eu peço que retire de nós todo o sentimento de religiosidade, esse sentimento cego, ou de exclusivismo que nos afasta dos nossos irmãos. Não deixe, Pai, pensarmos que só a nossa igreja é certa e as outras não são tão erradas. Dai-nos sabedoria para sermos membros fiéis, dedicados à sua palavra. E sabemos aonde está a Eucaristia, sua mãe e nossa mãe Maria, e os irmãos do Senhor estarão lá. Senhor, abre os nossos olhos, o nosso coração, para amarmos a sua noiva, que é a igreja, sem olharmos para as placas, que neste encontro com irmãos de domingo, possamos ter o rosto de Jesus e aprender mais da tua multiforme graça. Sabemos que não estamos cometendo apostasia. Como eu disse, na Bíblia significa afastar da fé, né? Abandono deliberado da fé, consciente, definitivo. Não estamos rejeitando o Cristo e seu Evangelho. Pelo contrário, Senhor, cremos que vamos ao encontro dele e que a nossa prioridade seja sempre o teu reino, que a nossa liberdade nunca seja motivo de escândalo, mas de edificação em nome de Jesus. Amém. Então você que tem me acompanhado sabe disso. Qual igreja que eu pertenço? Isso, Igreja Católica Ortodoxa. Sou sacerdote da Igreja Católica Ortodoxa, validamente ordenado pela Igreja Católica Romana, validamente aceito pela Igreja Ortodoxa há mais de 20 anos. E mostra, Senhor, por que esses meus irmãos perseguem tanto. Estou sentindo até, sabe, como, pelo amor de Deus, não estou me equiparando a Jesus de jeito maneira, apesar de eu ser servo dele, sacerdote dele, mas estou me sentindo como Jesus deveria ter sentido quando os judeus, os escribas, os fariseus perseguiram Jesus por causa da fé. Lá os fariseus estavam com medo de quê? De perder o poder. Não é isso? Falava que Jesus estava lá fazendo, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer o bem, não podia
Lembra da história quando Jesus curou uma pessoa no dia de sábado? A confusão que ele criou, dizendo que ele não podia, imagina, curar no sábado? Ora, nós estamos lá domingo para trazer a cura e a libertação para você. Reza comigo ainda, continua rezando comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, perdão de coração o desabafo. Mas eu não podia deixar aqueles a quem Deus tem me dado ficarem sem uma resposta. Eu não podia deixar você ficar sem uma resposta. Se o Espírito Santo tocar o teu coração, falem o que vão, porque vão falar muito. Falar que é pecado, que você vai ser excomungado, que é apostasia, que é isso, que é aquilo. Até se você puder gravar, é melhor, se tiverem esse tipo de coisa. A pessoa começar a falar para você que é pecado, que é apostasia, qualquer coisa, grava para mim e manda. A gente ir juntando o material. Depois a gente vai ver o que vai fazer. Não sou de vingança, não. Apenas gosto de justiça, né? Mas eu convido você de uma forma muito especial. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, faça um esforço. Vamos fazer como eu disse, vamos fazer de tudo para você não ir. Mas vá participar conosco. Ginásio de Esportes do Comercial, 4 da tarde. Vá receber Jesus na Eucaristia. Vivo, verdadeiro. Seu corpo e o seu sangue, nos alimentando, nos lavando, nos dando vida nova. E certamente quem vai estar lá na porta do comercial te recebendo vai ser Nossa Senhora. Deus abençoe a todos. Ótima noite. Tchau.